Oi, oi, pessoal! Estamos aqui com o 4º episódio do MiCast, o podcast oficial da Mi Eventos, onde a gente vai falar sobre os bastidores, sobre eventos, sobre tudo o que acontece nesse universo. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, uma pessoa que já passou por aqui na Mi Academy e hoje está no MiCast. E ele é o Tomás Miranda. Ele é gerente de desenvolvimento de negócio e parceria da Simpla, um cara que vive do mercado de eventos, está assim, imerso totalmente no mercado de eventos e hoje vai trazer para nós um pouquinho do universo dele, de tudo que ele vem fazendo dentro do mercado de eventos. Então, nada mais e nada melhor do que o próprio Tomás Miranda para poder falar quem é ele, sobre o que ele vem fazendo no mercado e tudo que vai rolar nesse bate-papo, ok? Seja muito bem-vindo novamente. Obrigado, Joyce. Obrigado pelo convite, obrigado pela audiência, né, pelas pessoas interessadas aqui no assunto. Como ela falou, meu nome é Tomás, cuido de desenvolvimento de negócios na Simpla. Sou um dinossauro aqui do mundo de tecnologia, né? 9 anos para uma empresa de tecnologia. Já tá indo... 900, né? É verdade. Mas boa parte da minha carreira inteira é no setor de eventos. Então, desde que eu saí da faculdade, com 20 e poucos anos, trabalho no universo de eventos e há 10 estou na Simpla com um pé de cada lado. Assim, um pé na parte de negócio, um pé na área de produto. Então, e já está na Simpla há bastante tempo, né? Já está aí desde 2016, não é? Isso, desde 2016 na Simpla, eu entrei cuidando muito das operações do universo corporativo, né, os eventos corporativos, e hoje fico na parte de estratégia, no núcleo de estratégia da empresa, pensando nos próximos 5, os próximos 10 anos, né, projetos de mais longo prazo. Mas me acho ainda produtor de eventos, não me considero uma pessoa 100% de tecnologia. Não, eu acho que a gente nunca sai, né? Nunca sai dessa parte, porque é uma coisa assim que quando você assusta, você já tá fazendo, você já tá ali organizando, então tem muita essa essência ainda, né? Sim, a Simpla hoje ela tá com 57 mil eventos simultâneos, a base de, quando eu brinco, somos iFood de ingresso, né, que a gente tem no grupo iFood, mas nós somos muito grandes, mas cada evento é um produtor, é um objetivo, é um público, cada um ali tem sua história, então eu me interesso muito por esse universo de tecnologia e eventos, e é o espaço que eu ocupo de diálogo com as outras empresas de tecnologia, como é a Mi Eventos e as outras empresas do Conecta, né? Com as empresas que trabalham com a gente, etc. E com o produtor, né? Tentando fazer essa tradução de tecnologia para evento. Legal, ó. Então daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre o que é esse Simpla Conecta também, que eu acho que a galera vai ficar bastante interessada em saber. Mas bora pro nosso papo? Bora. Antigamente a gente pensava em evento e lembrava de palco, som, convite impresso, e hoje tudo isso passa por plataformas, dados e muita automação. Isso aí a gente vê até mesmo dentro da Mi Eventos, né? Sim. Você acha que o evento virou tech? Bom, Joyce, eu acho que sim, o mundo virou tech, né? Eu acho que os últimos 5 anos, principalmente os últimos 10, mas os últimos 5 mais intensidade, boa parte da vida humana se digitalizou, né? Vamos falar nos grandes centros, vamos falar, lógico que existe a zona rural, mas a zona rural se digitalizou de alguma forma. Então, gera-se muitos dados. Coisas que eram escritas no papel, hoje são dados, né? São números numa planilha. Então, com mais dados sendo gerados, mais possibilidades de tecnologia se desenvolverem. Então, eu acho que nesses últimos, principalmente no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, um pouco antes, mas no Brasil, nos últimos 5 anos, digitalizou muito as atividades econômicas todas. E no mundo de eventos, eu acho que está sendo uma das últimas a se digitalizarem. No mundo de eventos, um setor não bancarizado, né, que muitas vezes não consegue pegar dinheiro do banco. É isso que eu já ia pegar. Por que você acha que está acontecendo essa demora? No setor de eventos, a minha impressão, e aí é tese mesmo, não tenho dados para provar, mas é uma tese, que por ser um setor não bancarizado, ou seja, que não tem acesso a crédito, que não apresenta planos de negócios para bancos, coisas do tipo, ele está demorando mais para se digitalizar. Então, ele ainda é muito conservador nessa parte. Verdade. Setores como o agro, ou setor como o varejo, que precisam de crédito sempre, que estão sempre apresentando dados para bancos, eles já são mais digitais. Mas é um caminho meio que sem volta, assim. A vida humana está se digitalizando. Exatamente, é isso que eu ia falar. E você falou sobre a parte, né, da parte rural, que também já está sendo digitalizada e tem toda essa tecnologia acontecendo. Ainda é muito difícil das pessoas se adaptarem a essa tecnologia, né? Por mais que hoje tudo tenha, as pessoas ainda estão um pouco resistentes, principalmente no rural. Sim, eu acho que são passos, assim. O WhatsApp foi uma tecnologia que se disseminou muito bem no Brasil. As redes sociais, né, para todos. Nós que somos latinos, gostamos muito de redes sociais. Então, há tecnologias que têm um crescimento mais rápido que outras. Aceitação, né? Exato.
se distribuem melhor. Por exemplo, o Pix, a gente nem lembra mais como é que era a vida sem o Pix, né? E Não faço a mínima ideia. o Pix, existe Hoje, quando eu pego em dinheiro, é o Pix impresso, gente. Não sei lidar com isso, não gosto nem da textura do negócio. Sim, a gente nem lembra de dinheiro de papel, como é que era a vida, mas os Pix eles têm 5 anos, mas foi uma tecnologia muito adotada. Verdade. Então, há tecnologias que expandem com velocidade diferente das outras. O brasileiro, por exemplo, não tem tanto notebook, estatisticamente, mas não tem no celular. Hoje Celular, o smartphone, redes sociais, né, nos países latinos deu muito certo, imensa maioria da população tem Instagram, WhatsApp, TikTok. não tem como, eu acho que hoje, sobreviver sem alguma rede social. Sim. Não tem como. Eu tô aqui tentando pensar em quem hoje vive sem. Não tem como. É muito difícil. A geração da minha avó, eu achei que fosse a geração que mais teria resistência em ter um telefone, um smartphone, né, na verdade. E não, hoje é assim, então aqui, inclusive vem aqui ver um videozinho no TikTok comigo. Exato. Isso, gente, eu não vivo no TikTok e ela vive no TikTok. As pessoas de todas as idades passaram a ter acesso, principalmente no Brasil, acho que a tecnologia do telefone e das redes sociais se disseminou muito, e aí os negócios têm que migrar para onde as pessoas estão, né? Então, se todo mundo está na rede, no digital, todos os negócios têm que ir para ali de alguma forma. A Simpla foi muito pioneira na venda online. Então, eu lembro quando eu entrei na Simpla, primeiro, eu não sabia o que era um QR Code. Gente, eu não sou formado no ITA, eu formei em turismo. Depois trabalhei em evento a vida inteira, eu não sabia o que era um QR Code. Pra mim só existia código de barras, aquele quadradinho. Sim. Foi uma novidade para todo mundo. Até hoje ainda, quando tem um QR Code em alguma coisa, todo mundo fica assim, mas tá, vamos fazer aqui a leitura, mas para onde que vai direcionar? Ainda é uma... Sim, mas hoje é muito mais comum não é. explicar o que é um QR Code. Na época eu entrei na Simpla, a gente precisava explicar o que era. Isso. Segunda coisa, quando eu entrei na Simpla, você falava pro produtor, vamos vender online seus ingressos? E falava, e como que o papel vai chegar na casa da pessoa? E como que você vai receber o ingresso? E como que vai ser na hora do evento? A pessoa vai... Exato, vai trazer no celular, vai trazer um papel impresso, como é que ela vai conseguir fazer isso? E qual que é a minha vantagem de vender online? Porque na loja, o dono da loja me paga para eu vender o ingresso presencialmente. Exato. E ele não pensava na questão de estacionamento, logística do comprador. Então, era um mundo muito diferente. Hoje a gente tem que pensar por que eu vou vender presencial. Nossa. Que isso inverteu, né? Hoje em dia é muito difícil você encontrar algum lugar físico que venda um tipo de ingresso, né? No papel, igual os aztecas. Igual os índios aztecas faziam. Não, eu não faço a mínima ideia de qual foi a última vez que eu comprei ingresso físico. Na verdade, se eu não me engano, foi ingresso de futebol. Eu ia falar disso. Existem alguns mercados que resistem um pouco à digitalização, mas não é por acesso à tecnologia. É por uma questão de situação de consumo. Então, por exemplo, tem um pagode perto da sua casa que o ticket é muito baixo e não tem risco de encher, né? De esgotado. Não tem por que muito você comprar online. Você pode comprar ali no presencial. Mas o seu presencial da Smart POS, naquela maquininha tem padaria e tal, que se aproxima e paga. Ele é um presencial mais digitalizado. Mais digitalizado, ainda não é o físico mesmo, não. Exato. Mas é um presencial, é cartão presente, mas ele é digital, sei lá que categoria que isso fica, mas não é mais aquele profissionalzão de papel. Exato. Não existe mais, ou existe muito pouco. Mas eu confesso que era legalzinho você ter, pelo menos a parte do futebol, né, quando eu ia com meu pai, e aí a gente ia lá na sede do Galo, e aí comprava. Enfim, enfrentava uma fila de 3, 4 horas e ficava lá para poder comprar o ingresso, e aí eu acho que, se eu não me engano, ele tem alguns até hoje. Sim, mas é um universo que tá ficando para trás. Até da nossa geração. Nossa geração não tem apego com nada dessas coisas. E boa parte das marcas, etc., elas precisam de dados. Hoje, dados são gerados em quantidades enormes, né? E a gente vai falar um pouco disso. Sim. Como os dados são gerados em quantidades enormes, as marcas, os patrocinadores, as pessoas que estão envolvidas querem ter dados. Para poder tomar decisões mais estratégicas, mais pensadas. Então, o papel se perde muito. Então... até porque o mercado hoje exige isso. Antigamente, a gente não exigia isso. Hoje exige. Hoje, de onde que veio isso? Por quê? Por que está sendo dessa forma? Hoje, o questionamento acontece muito mais do que antes. Entrado mais segurança, não tem fraude. Exato. Reduz demais as fraudes. Reduz, porque fraude ainda tem. Existe, o nível de fraude é bem mais... Bem mais controlado, né? Sim. Então, eu acho que é isso. O mundo está se digitalizando.
e eventos também estão nesse caminho. Ótimo, legal, excelente. É isso aí, gente. E a gente tentar acompanhar isso aí, porque senão, se a gente não acompanha, a gente vai ficando para trás, né? Então, bora. Do seu ponto de vista, o que mais evolui no jeito de produzir e divulgar eventos nos últimos 5 anos? Bom, eu acho que esse... E aí, pensando em pós-pandemia, né? Sim, eu acho que vou pegar o gancho da primeira pergunta, assim. Eu acho que esse mundo mais digital, e pandemia teve a ver com isso, que tudo se digitalizou muito rápido, etc. A comunicação do evento se digitalizou muito. Então, a gente ainda tinha antes da pandemia, mas principalmente mais de 5 anos atrás, a gente tinha muito outdoor, mídia outdoor, folder, cartaz, coisas do tipo. Não que isso tenha morrido, o mundo presencial existe. Vão à padaria, vão ao shopping, etc. Mas boa parte da comunicação hoje ela é digital. Seja por WhatsApp, seja por afiliados, seja por afiliados de grupo de WhatsApp mesmo. Até o promoter hoje é digital, né? O promoter, ele manda um link. O link ali, ele ganha pontos, etc. Então, eu acho que isso mudou muito. Então, hoje as marcas precisam ter um entendimento muito mais de marketing digital, de comunicação. E isso é uma coisa que eu até falei quando a gente falou no Mi Academy, sobre marketing digital, acho para aula. Que boa parte dos organizadores de evento entendem muito bem como é feito um palco, entendem como montar um buffet, entendem como montar seu time de segurança e não entendem nada de marketing. Nada. São pessoas da minha idade, 40 mais, boa parte dos tomadores de decisão, de 40 anos para cima. Essa migração foi muito rápida para eles. Viveram. Não acompanharam. Porque eu lembro meu início de carreira, quando eu comecei a fazer evento, eu cuidava de montar cadeira, montar logística, coisa do tipo assim, graxa. Bom na massa ali. Não faço mais isso, mas eu sei como que faz, eu sei explicar, eu sei discutir com o fornecedor. Boa parte dos organizadores de evento não conseguem fazer isso com uma agência de marketing digital. Eles não têm senso crítico para discutir, para falar que a campanha não está dando certo, falar que a estratégia não está virando. E tem que ajudar de alguma forma, né? E cobrar, eles são contratantes. Então eu acho que isso no nosso setor ainda é uma dor. O organizador de evento não entende o suficiente de marketing digital para poder tomar as melhores decisões, para poder ter força, sabe, musculatura de pensar uma estratégia sozinho, como ele tem às vezes para escolher uma banda, para escolher um fornecedor, um palco, um buffet, coisas que ele já conhece, ele tem domínio. Então eu acho que isso é uma carência e eu acho que essa é a grande mudança dos 5 anos para cá, sabe? Essa digitalização tão rápida e o nosso setor com dificuldade de conseguir entender todas as possibilidades. Então, olha, ele já até citou, ele já esteve aqui na minha Academy falando sobre marketing para eventos. Então, se você não viu, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, no YouTube e no Spotify também, tá bom? Para você ver. Gente, eu vou aproveitar até um jabá aqui, tem um curso na Simpla, é gratuito. Ótimo. A fala que eu tive aqui é um pocket desse curso, em 4 horas, tá lá no simpla.com.br Academy, né? simplacademy.com.br. Só você curso Planejando Sold Out, é com o Denis da RD. Legal, Summit. E a gente gravou quase 4 horas, foi durante a pandemia, só explicando marketing digital. Tem mais de 10 mil pessoas que já assistiram. Não, muito bom. Eu acho que é melhor qualquer pós-graduação de faculdade, e é gratuito, viu, gente? Então, organizadores... Então, a gente já deixa também, sim. Ótimo, a gente já deixa também na descrição aqui, caso alguém tenha dúvida, não achei, não consegui, acessa aqui que vai dar tudo certo, tá? Não deixa de ver, porque isso é importante para você, para o seu negócio, para sua empresa, sim. Ok? Então, bora lá, bora seguir. Você acredita que a tecnologia já é o coração do evento ou ainda é tratada como um acessório? Bom, o coração eu não acho. Acho que o coração é o contato humano ainda e é o network. Eu acho que a tecnologia são as veias mesmo, sabe? São as artérias, é o que faz a coisa circular. Então, antes a gente vivia... Essas pontes que a gente consegue fazer, né? Mas... Exato, eu acho que é o grande dinamizador do evento. Eu acho que antigamente se fazia um evento muito unidirecional. O palestrante falava, o público ouvia, o organizador convidava, o público assistia, e hoje tem uma troca muito maior, tem um feedback, tem escolhas, tem mais protagonismo do público, tem uma troca maior, se precisa escutar muito, o que é um exercício difícil para o produtor de eventos, que às vezes ele confia demais no seu desejo, na sua vontade, o que é ótimo essa paixão, mas às vezes te deixa cego para as críticas. Porque querendo ou não, quem está do outro lado é o receptor da informação. Ele é o receptor, né? É isso. Sim, sim. É o receptor da informação e ele precisa, de fato, aplicar aquilo que você está falando. Se ele só escuta e não aplica,
Por que ele estaria? E você não tem um feedback, se você tá acertando. Exato. Por exemplo, nós estamos gravando esse podcast aqui, quando ele for publicado, vai ter gente, gostei, não gostei, Isso. nossa, Tomás falou uma bobagem aqui, nossa, isso aqui é super legal. Então a gente vai ter que saber lidar com isso. E assim, sem isso também a gente não evolui, sem isso também a gente não melhora, não pensa em coisas e ações para poder falar assim, não, então vamos... Tornar os eventos O que melhores. você acha? O que você acha, então, de trazer que tipo de assunto que você gostaria? Eu acho que é muito importante atender essa demanda do público, porque é eles que fazem também o evento acontecer, né? E isso exige muito uma postura mais discutativa do organizador de Sim. evento. O organizador de evento confiava sempre no feeling dele, na percepção dele. Hoje ele tem dados, hoje ele consegue ver, consegue ver em escala, tanto elogio quanto a crítica. Então você precisa também ter uma proteção sobre isso, saber lidar. Tem cases como a RD Summit, para mim, que são geniais sobre isso, fazem estratégia de contato com o público. Então eu acho que essa é a grande mudança. Evento é um meio, tecnologia é um meio, não é um como de um porquê. O porquê é o evento. O centro do nosso setor são pessoas se reunindo numa comunidade, né, pessoas com alguma coisa em comum, com algum objetivo em comum para tratar, celebrar, discutir alguma coisa. E a tecnologia é um meio de dinamizar isso. Então eu não acho que é o coração, mas eu acho que faz o papel de veias, de artérias ali, distribuindo informação, catalisando esse contato. E são meio que uma exigência hoje. Não vamos substituir o presencial, mas levam ele para outro nível, sabe? E eu acho que também entra muito o ponto da experiência, do que hoje a gente vem observando que ter experiências diferentes dentro dos eventos é o que marca as pessoas. Não é só um palestrante bom, não é só um ambiente bom, é a experiência que esse evento vai proporcionar para ela. Se não tiver uma experiência assim, isso aqui me marcou, vai ser só mais. Nós temos tanto para falar disso, eu falo disso sempre, assim. Meu mestrado foi em gestão de experiência do cliente. Experiência é uma memória de longo prazo, né? Exato. Ela é a construção de uma memória de longo prazo. E para você ter uma memória de longo prazo, tem a ver com a surpresa, com a emoção, tem vários fatores que criam uma memória de longo prazo. E isso é tão difícil de criar hoje no mundo. Eu tenho um filho de 17 anos e ele acha tudo tão blasé, tudo tão comum. É tão difícil surpreendê-lo, sabe? E trazer ele para um lugar de surpresa, de emoção, até pela idade, que acha tudo normal, mas pela geração que tem um acesso a muito conteúdo. Isso, então, é aí que entra, né? Porque a gente tá vindo essa geração que tem acesso a tudo o tempo todo. E como que a gente traz essa experiência para essa galera? Eu acho que o presencial, ao mesmo tempo que tem essas desvantagens, né, de ter que concorrer com o universo inteiro do online, ele tem suas vantagens, que ele tem um sensorial, ele tem outras coisas. Por exemplo, essa cadeira que eu estou sentado, ela tem uma textura, ela tem uma cor. A vivência que o ar-condicionado traz uma temperatura até gelada aqui, por sinal. Aqui na minha traz uma Júlia, eu acho que vai na... traz uma temperatura específica, o contato humano, como eu te escuto, como eu te vejo, eu vejo as coisas em 3D. O evento presencial, ele não substitui o online. O evento online não substitui o presencial. Exato. A experiência que você tem, ela é formada de múltiplos fatores. Isso. Então, o presencial tem seu significado e vai continuar tendo, sim. Então, eu acho que é por esse caminho que um produtor de eventos deve trabalhar a experiência. Aproveitar os múltiplos sentidos, a memória, o contato humano, o que o humano traz que o presencial traz que o digital não consegue competir. Porque se ele for jogar nas regras do digital, do tipo um conteúdo passando num telão, esquece. Vai perder. Não tem como. É uma desvantagem desleal. Não tem como competir com o medo de informações que tem na internet. Verdade. Eu ia trazer até um gancho sobre o que você trouxe referente aos eventos presenciais e os eventos online. A gente sentiu muito isso, principalmente na pandemia. Eu acho que a pandemia foi um marco para todo mundo, principalmente para o mercado de eventos, que foi um dos setores mais impactados, né, obviamente, porque todos os eventos eram muito presenciais. Eram raríssimos, assim, ter eventos online. Ainda era tabu para muita gente. E aí falava, não, evento online, eu prefiro presencial, consigo me concentrar melhor, né, consigo conhecer outras pessoas. E veio a pandemia, trouxe essa necessidade, né, obviamente, de ter mais eventos online, só que aí a galera
ficou com um pouquinho, falou assim, já acostumei com o online, não quero muito um presencial. E aí você desconstruir isso de novo, tem sido cada vez mais também dinâmico isso, né? Eu posso falar um pouco para Simpla, assim, um retrato bom do mercado de eventos nacional. Hoje a Simpla tem 57 mil eventos simultâneos. Então, hoje, você entrar Simpla, na nossa prateleira do nosso supermercado, ele tem 50 mil experiências sendo vendidas. A gente teve um efeito champanhe muito grande depois da pandemia, a gente quase dobrou de tamanho pós-pandemia, porque as pessoas estavam presas em casa e veio um efeito champanhe, né, aquela subida louca de demanda, a oferta mal acompanhava, qualquer evento conseguia vender a qualquer preço, assim, nos primeiros meses. E depois de um ano, esse efeito acabou e a gente voltou para um flat bom, continuamos muito maiores do que antes da pandemia, retomamos nossa curva de crescimento, mas o efeito champanhe acabou, né? Acho que saiu desse pico. A maré subiu para todo mundo, né? E depois parou no nível diferente. Eu acho que o conteúdo online, como a gente está fazendo aqui, ele continua tendo seu significado. Sua importância. Etc. Eu imagino que tenha pessoas nos assistindo de diversas idades, que tenham dificuldade logística para vir para o Horizonte. Esse nosso encontro aqui não é tão fácil, né? Nós temos a agenda, conseguir separar um momento para ficar conversando e falando de assuntos mais longos, mais profundos. Mas, ao mesmo tempo, o presencial tem o seu apelo das pessoas terem isso muito acessível, isso com muito volume, e não tem essa... ele não perece, né? Ele não morre, o conteúdo online, ele dura demais. Exato. O que a gente gravou há 6 meses atrás ainda é válido hoje, vai continuar válido, sei lá, por um ano, ou vai continuar chegando nas pessoas e tal. O presencial ele é perecível, né? Se você não estiver no evento de sexta-feira às 11, no sábado ele não vai existir mais. Acabou. Então ele traz uma urgência, ele traz uma mágica, ele tem uma outra dinâmica. Então eu acho que eles vão conviver. Eventos online, no que a gente fala de presencial, né? O evento online, hora marcada, etc., ele vem caindo demais. Os conteúdos gravados são mais comuns, por causa da facilidade de distribuição, de não ter horário, etc., mas eles continuam sendo um jeito de distribuir com alcance maior. Cobrar por conteúdos gravados é muito difícil, tem que ter muito a manha de vender, muita manha de convencer. A gente vai falar uma hora de inteligência artificial, ainda mais com a distribuição de conteúdo como está hoje. Exato. E o presencial ainda tem esse significado de estar lá, de ser exclusivo, de ser humano, de fazer network com as outras pessoas, de ter o inédito, coisas que só o presencial tem. Então eles vão conviver, mas minhas fichas estão apostando no presencial para os próximos 5, 10 anos como um grande diferencial do nosso setor. Eu prefiro, viu? Confesso. Inclusive, nós temos vários eventos aqui, tá? Bora. Quais são os principais gargalos que você ainda vê quando o assunto é tecnologias e eventos no Brasil? A gente até falou um pouquinho aqui, mas queria um pouco mais da sua opinião sobre isso. Eu acho que o primeiro ponto, assim, o organizador de eventos no Brasil como um todo, assim, dando um grande retrato, ele ainda tem um nível baixo de entendimento sobre ferramentas digitais. Eu não espero que ninguém seja um PhD, ninguém precisa falar startupês ou achar que está no Vale do Silício, mas tem que entender minimamente como as ferramentas digitais funcionam, qual é a lógica, entender minimamente como funciona uma campanha, como acontece um traqueamento. Eu sempre falo, eu só sei que eu entendi alguma coisa quando eu consigo explicar para minha mãe, sabe, Cício? Quando eu falo para minha mãe entendeu, beleza, eu tô sabendo explicar. Então, acho que todo mundo devia entender nesse nível, assim. Você não precisa saber fazer nos mínimos detalhes, mas você precisa entender a lógica que está por trás, sabe? E conseguir levar esse conhecimento sobre tecnologia para os organizadores de evento é um pouco o que a gente está fazendo aqui agora, provocando isso, o que a Simpla tenta fazer no Simpla Academy. Eu acho que todos nós, que somos do setor de tecnologia para eventos, temos esse papel de fazer essa tradução, de chegar mais perto, de conseguir tornar tudo mais acessível, mas eu acho que essa hoje é uma grande barreira, sabe? Temos muitas tecnologias muito baratas para o organizador de evento, quem lida com marcas, quem lida com de casamento até congresso, todos eles têm tecnologias específicas disponíveis a um custo muito acessível e que se conseguisse aproveitar no mais alto de sua performance, esse é um salto para o seu negócio, mas a falta de conhecimento, a falta de entender para que aquilo ali funciona e como que ele vai resolver sua vida, eu acho que ainda é a barreira que a gente tem para vencer. Tecnologia falta todo mundo entender como que elas funcionam. Exatamente. E é aquilo que eu falei, né? É as pessoas entenderem e aceitarem e assim, ir progredindo mesmo conforme vem acontecendo. Sentar para ouvir, sentar para escutar, para
para de fato conseguir colocar em prática e... O colocar em prática é o que mais me chama a atenção, sabe, Jonas? Eu participo muito dos eventos do nosso trade e tal. Eu vejo, às vezes, a pessoa com um terno super bem cortado, sabe? Cabelo penteado, aquele sapato lindo, sobe no palco, conta sobre tecnologia como se fosse uma coisa da NASA. E é muito mais próximo, é muito mais dia a dia, muito mais gente igual eu, você, da minha evento, trabalhando para fazer tecnologia um meio. Nossa tecnologia, ela atende um pra quê. Não precisa ser complexa não, gente. E ela é prático. E ela é um pra quê? O fim é o evento. Então quem é o centro do nosso universo é o produtor de eventos. Ele que entende de eventos. Nós somos um como, né? A gente ajuda ele a resolver um problema. Então, ele tem que conseguir usar essas ferramentas para resolver o seu problema. Ele que é o centro da discussão. Então, a gente está ali para servir, nós prestamos serviço, né? Nós estamos ali para servir, para ajudá-lo a resolver os problemas dele. Do lado dele, precisa entender o que a gente propõe. Exato. Do nosso lado, a gente tem que se esforçar para tentar traduzir, sabe? E eu acho que é um pouco do nosso papel, um pouco do que a gente está fazendo aqui. Exatamente. Bom, então agora vamos falar sobre o Web 3.0 e a descentralização nos eventos. Explica pra gente, explica aí pra audiência o que é esse Web 3.0. Gente, é tão chique, né? Falar Web 3.0 e descentralização de base de dados. É startupesa isso. Muito. Mas é mais simples do que vocês imaginam. Não, parece que a gente tá indo pra NASA, né? Tá indo pro Vale de São Francisco ali, Estados Unidos, São Francisco Valley. Bom, é mais simples do que parece, gente. Eu falo o exemplo para mim mais simples, para quem é de Minas Gerais, conta da CEMIG. Ou quando você vai logar na Netflix, que às vezes você tem ali logar com o Google. Você vê que você tem login com o Google. Isso é uma coisa muito diferente, parece bobo, tá tão dentro já da nossa vida, só que isso é um grande salto tecnológico. É automático. Vamos um logar eu falo CEMIG, que é a Companhia de Energia de Minas. Você vai pegar sua conta, seu login do Google, você deve ter visto isso em diversos lugares, é bem comum já. Isso parece bobo, mas é um salto tecnológico. Como que a internet começou? Web 1.0, ali anos 80. Alguém postava uma foto, e às vezes no começo nem era foto, era texto. Eu sou dessa eu tenho idade para lembrar desse mundo ali. No Brasil chegou ali nos anos 90, e as pessoas liam. Então era uma comunicação unidirecional. Isso é o Web 1.0. Você posta, alguém lê. A época dos blogs. Sim. Não tinha nem como botar comentários. Você só lia e era... Você absorvia aquela informação. Você absorvia, exato. Era uma grande biblioteca numa tela. Isso. Então você podia ler as coisas e era isso. Isso é a primeira ideia de internet, onde alguém distribuía informação unidirecionalmente. Um emite, os outros leem. Ponto. Internet 2.0 foi o grande salto das redes sociais. Ou seja, alguém posta e o outro comenta, o outro discute. Então você tem uma mensagem de ida e uma mensagem de volta. Exato. E aí começaram Meta, Facebook... começou a caixa de comentários do UOL, que nem é tão legal assim, mas foi uma coisa que aconteceu na Web 2.0. Você começou a ter ida e volta. É raro parar para pensar nessas coisas, mas o mundo foi mudando. Então, essa Web 2.0 foi quando você começava a postar alguma coisa, uma imagem, um texto, e alguém comentava de volta, postava de volta. Então, você pensa, todas as redes sociais são isso. WhatsApp, hoje é isso, TikTok. Todo mundo posta e recebe alguma coisa de volta. Até o Spotify, por exemplo, você tem ali como comentar, dá like, interage com aquele conteúdo. Então isso é um Web 2.0. A Web 3.0 é quando os sistemas começam a falar entre si. Então não são mais as pessoas. Então voltando no caso do... Que continua. Exato. Nenhuma dessas outras duas se perdeu pelo caminho. Exato. Não, elas continuam. Continuam. São degraus, né? São degraus que a gente vai subindo. Uma está dentro da outra, né? São camadas. Então, a última camada, sim, penúltima, né? A gente vai falar de inteligência artificial, que falam que é a Web 4.0. Mas a ideia dessa Web 3.0 é que os sistemas falem entre si. Então, pensa comigo, quando você vai entrar na Simpla, pegar o exemplo da Simpla que todo mundo conhece, espero que conheça. Você consegue logar com o Google. Então, login do Google. Sim. O que é isso? A Simpla sabe que todo mundo tem conta no Google e que o Google tem um login de segurança muito bem feito. Ou seja, é muito difícil burlar o Google. Então, em vez da Simpla desenvolver uma chave de acesso, um login e uma senha, ela fala, oi, Google, tudo jóia? Vamos fazer uma parceria? Me empresta um módulo seu, que é o login, para eu colocar dentro do meu sistema. E aí eu aproveito essa peça do seu sistema dentro do meu, você vai receber alguns dados, ou seja... Só fazer o compartilhamento. Etc. E a Simpla também não precisa desenvolver tudo, precisa desenvolver essa chave de acesso, aproveita a sua que está pronto, e o usuário vai ter mais facilidade. Então, o Web 3.0 é quando os sistemas falam entre si.
Essa é a grande revolução do momento, que a discussão está chegando ao fim ou não, mas é o grande movimento, onde os sistemas falam entre si. Então agora você consegue, sei lá, pedir o Uber de dentro do iFood. Anunciaram essa semana. Mesmo? Não vi isso, não. Anunciaram. A gente é do iFood, nós somos investidos. Ah, é verdade. Nós já temos um spoiler aí. Tem uma parceria do Google e do iFood, onde você consegue, de dentro do aplicativo da Uber, pedir iFood, dentro do aplicativo do iFood, pedir a Uber. São empresas diferentes. Gente. Que tem uma parceria de produto ali, onde você consegue fazer a descoberta um dentro do aplicativo do outro. Mas já está disponível? Já está disponível. Foi essa semana. Bem legal. Então, isso já está acontecendo. Um sistema se integrando ao outro. Legal, legal. Logar na CEMIG, como de exemplo, ou na Simpla, usando o Google. Coisas do tipo. Na Simpla, você consegue comprar o seu ingresso e confirmar a presença no LinkedIn. Você consegue comprar seu ingresso e colocar seu ingresso na carteira do Google. Aqui na Minha Eventos, eu sei que vocês têm integração com o WhatsApp Business. Tem. Então, o WhatsApp é uma empresa, Minha Eventos é outra, e um fica dentro, consegue colocar um dentro do outro. Isso é muito Web 3.0. E nós vamos falar sobre isso também, porque a gente também tem a integração na Simpla, né? Então nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Calma aí. Isso são exemplos, sabe? Sim. São coisas que a gente pode falar de modelos de Web 3.0. Agora, como ela é feita? Aí abre-se uma discussão enorme. Posso passar dias falando questões técnicas aqui, que para o produtor de eventos... Não, que não é interessante. Não precisa ter esse nível de profundidade, mas precisa entender qual que é a ideia. Que existe isso, e isso é funcional hoje, que facilita e torna o dia a dia mais ágil. A grande palavra do Web 3.0 é a integração. Se integrar sistemas, fazer com que os sistemas conversem um com o outro. Então a vida humana ficou mais digitalizada, ficou mais complexa, tem um mundo de ferramentas, uma ferramenta de carro, uma ferramenta para você entrar no evento, uma ferramenta para você gerir seu evento, uma ferramenta para você fazer outra coisa, várias atividades, e eles precisam conversar entre si. O conversar entre si é que esse momento de Web 3.0. Existem várias formas disso acontecer. A gente pode falar de blockchain, a gente pode falar de API, a gente pode falar... Então, são palavras-chave. Aí nós vamos para um outro universo que... Não precisamos, então, os sistemas precisam conversar entre si. Sim, exatamente. A gente vai explicar um pouquinho de como a Minha Eventos e a Simpla tem essa parceria. Acho que vai ficar até mais claro para quem utiliza o sistema ou para quem ainda não utiliza o sistema, para saber como que faz essa conexão aí. Mas espero ter ficado claro, gente. O Web 3.0 é só um sistema que conversa com o outro. Conversa do Google. Isso é o mesmo Web. É a conversa entre os sistemas aí para poder ser funcional para o seu dia. Bom, muita gente ainda vê o Web 3.0 como papo de cripto e NFT, né? Ainda tem esse tabu aí. Mas onde você vê esse conceito se encaixando no universo dos eventos? Nossa, tem tanta coisa. Acho que tem coisa que a gente já usa. Por exemplo, o login do Google na Simpla. Tá rolando. O que é cripto, né? Ou blockchain, são várias palavras. A gente chegou a um cartório. Cartório mesmo, sabe? Sim. Você faz um cartório, você tem um documento, você vai lá, registra e a partir dali ele tá válido. Se você entregar o documento para alguém, a pessoa fala assim, não acredita em você, ela vai lá no cartório e confere. Sim. Blockchain é exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Você compra o ingresso, registra ele no cartório. A partir do momento que você tá com o ingresso em blockchain ou qualquer coisa em blockchain, as outras pessoas têm aonde conferir. Então, esse é um jeito de um sistema falar com o outro. Então, mais uma das formas. Uma das formas, você não precisa saber dos detalhes, mas é uma das formas de um sistema falar com o outro. Beleza, se eu preciso ter um documento válido no Brasil, fiz um curso, sou médico, fiz um curso no Brasil, eu tenho um diploma. Como que eu faço para esse diploma ser válido na China? Como que eu faço para esse diploma ser válido no Japão? Eu vou em alguém, na Federação dos Médicos, alguém que tem autoridade para falar que ele é válido, pego lá o atestado e gravo ele em blockchain, em cripto. NFT é um cartório, é um documento cartório digital. Assim, quando eu chegar lá no Japão, eu vou apresentar e as pessoas vão saber que ele é válido, porque ele é inviolável, ele como se tivesse um selinho do cartório. Então, essa é a ideia. Então, isso já acontece. Não é a tecnologia mais usada no mundo de eventos. Então, essa parte de blockchain no mundo de eventos, por quê? Porque nem todo mundo confia no mesmo cartório. Então, existem múltiplas blockchains, existem múltiplos NFTs, e ainda não tem um cartório comum para todo mundo. Então, ainda não tem muito um jeito de ser válido em todos os sistemas, e essa é a grande briga das blockchains. Todo mundo quer ser a principal, isso não foi tão adotado, então ainda não evoluiu. Pode dar. A galera ainda não comprou muito essa ideia, né? Exato. Vem avançando, mas não é a tecnologia que está mais no hype hoje. Hoje as pessoas às vezes usam outros caminhos para resolver isso.
O outro caminho, que é até o que a gente usa aqui com vocês, chama API, que nada mais é que uma tomada. É uma tomada mesmo. Pensa no motor, no sistema, ele tem uma tomada onde que alguém pluga e puxa informação. Então, no mesmo caso do certificado, em vez dele estar registrado no cartório, é como se você ligasse aqui para o Brasil e perguntasse, gente, isso aqui é válido? É válido. Obrigado. Tudo certo, obrigado. Pronto. Então, tem uma tomada onde você faz uma pergunta, ela te dá uma resposta e valida aquilo ali. Então, são formas de ter o Web 3.0. Seja o blockchain, seja a integração via API, são formas de fazer isso acontecer. E isso já está acontecendo direto. Aí, integração via API, eu acho que todo organizador de evento já deve ter tido essa dor de cabeça. Tem que gerar uma chave, o sistema não conversa com o outro, aí a batata quente, você não sabe de quem que é a culpa, coisas do tipo. Você, não, a culpa é desse fornecedor. Tem muito isso. Mas ali tem uma tomada, né, que é um sistema conversando com o outro, que faz uma tomada para receber perguntas e dar respostas, fazer os dois sistemas conversar. Isso já está rolando direto, seja para reconhecimento facial, é de ticket, tá? Catraca, reconhecimento facial, biometria. O dono da catraca não é da Simpla, viu, gente? Quando você entra no estádio, a catraca é de alguém e a Simpla vendeu ingressos. Esses dois sistemas precisam conversar. Coisa do tipo, a carteira do Google é do Google, não é da Simpla. A gente tem uma API para alimentar ali a carteira do Google para você ver seu ingresso lá, coisas do tipo. Então isso já está rolando, mas, como eu falei, o organizador de evento não entende. Não entende muito essas dinâmicas aí, né? Eu espero ter ficado claro para todo mundo. Você não precisa saber os nomes das coisas técnicas, mas a ideia é que tá por trás. Você precisa saber que existe. Sim, é funcional, gente. Não é uma coisa que tá vindo simplesmente para pegar seus dados e não te ajudar e não facilitar a sua vida, né? Sim, e a API, ela serve exatamente para os dados não vazarem. Porque você tem uma chave, uma tomada. Exato. Porque esse lance de ficar mandando planilha no Excel, gente, é um perigo. Cada planilha que você manda no WhatsApp, no Excel, para aparecer no saudador, para vazar os dados. Muito fácil. Esse é o avanço, sabe? A tecnologia ela tem um porquê. Ela não foi inventada à toa, ela tá ali para resolver um problema. O problema é os dados vazavam. Era caótico. Muito. O mundo ainda vaza dados. Então, hoje, você cria tomadas onde você tem mais segurança. O dado saiu daqui e foi para cá, tem um responsável. Se vazar, alguém vai ser culpado, preso, sei lá o que aconteceu, mas ela vai ser hoje em dia tem bastante lei que eita, até perdi o que eu ia falar. Lei que protege os dados. Hoje em dia tem muita lei que protege esses dados para justamente não acontecer isso. LGPD é isso, é tratar os dados com segurança. Exato. LGPD, por exemplo, a API de um sistema é muito importante. Quando você for contratar um fornecedor, discuta com ele como que ele faz a integração, qual a qualidade da API. Exatamente. Esse tipo de coisa, porque se você vai integrar ele com outro, ele precisa que essa ponte funcione bem, que essa tomada seja bem feita. Exatamente. E falando sobre isso, então, vamos falar sobre a integração da Simpla com eventos. Obviamente, já é um exemplo de 3.0, não é? Perfeito. Então, e aplicado ao nosso setor. Eu não gosto muito de falar de tecnologia como se eu estivesse falando de um país da Europa, sabe? Vamos falar de coisas que estão acontecendo aqui agora, no nosso setor. É visível. É visível. A Mi Eventos é uma das empresas que integra com a Simpla. Hoje a gente tem o Simpla Connect, né, que é um programa que eu tive à frente dele há alguns anos. A ideia é conectar a Simpla em empresas que fazem coisas que a Simpla não faz. Exatamente. Que nos complementam. Inclusive, vamos até falar sobre isso, porque muita gente fica assim, o que é a Mi Eventos? A Mi Eventos é a Simpla? É igual a Simpla? Não é igual a Simpla, mas obviamente a gente está em conjunto justamente porque a gente entende que o que ela tem, a gente não tem. E o que a gente tem, vocês não têm, que no caso o que a gente faz é a gestão completa da empresa e no caso vocês são etiqueteira, né? É mais denominado assim. A gente tenta, etiqueteira, são muito mais nossos concorrentes, a gente fala que a gente vai ter tecnologia que vende ticket. Exatamente, isso mesmo. São empresas de tecnologia que também vende ticket. Isso. Mas a ideia, a gente tá... Com certeza, o nosso ponto forte é o ticket, é a venda ticket, onde a gente ganha dinheiro, onde a gente monetiza. E a ideia é que, por exemplo, a Simpla vende ingressos muito bem, a Simpla entende muito de marketing, a Simpla dá muita ferramenta de tecnologia. Nossos organizadores, às vezes, nem conseguem aproveitar. Eu falo que a gente faz uma Ferrari que nem todo mundo sabe dirigir. Eu sei disso, eu uso. Eu faço assim, porque eu uso, principalmente para os eventos que a gente faz aqui internamente, eu vou lá, subo na Simpla, faço todo o processo, e aí eu fico, meu Deus, que tanto de coisa, Senhor. Mas é muito importante, porque quando se torna algo muito automático, você coloca, pronto, e depois o cliente recebe tudo de forma muito automatizada no e-mail, e aí já recebe uma confirmação depois de presença, enfim, é muito prático. E quando a gente fala sobre essa integração da Mi Eventos junto com a Simpla,
Gente, é muito simples. Dentro do nosso sistema, a gente tem o íconezinho da Simpla lá no inscrições. Clicou, colocou o token lá. Chave. A chavezinha, vamos falar, chave. Tem a chavezinha aqui, faz a conexão do que tá do seu ingresso lá na Simpla. Dentro do nosso sistema, todos os ingressos vão ser incluídos no sistema, vão ser vistos. Você vai ter tudo que você colocou no formulário lá dentro da Simpla, você vai ter dentro do sistema. Então, assim, centralizou, você não vai precisar entrar dentro, assim, porque eu falo porque a galera fica assim, mas aí eu vou entrar no site da Simpla, depois eu vou entrar no site da Minha Eventos. Nossa, que tanto de coisa. Não, facilitou muito, porque se tá organizando o seu evento dentro do sistema da Minha Eventos, você já vai ver tudo lá. Aí você montou um formulário com nome, e-mail, WhatsApp, etc., né, do seu evento. Dentro do sistema já vai estar tudo lá, porque puxou ali dentro da Simpla. Então, essa conexão é maravilhosa. A Minha Eventos é um sistema de gestão, né? Exato. Então, são um ERP, o nome. Isso, eu sei. Mas não é um sistema de gestão, eu sempre falo, é a TOTUS feita para eventos, né? Para empresas de eventos. Exatamente. Então, você tem que gerir sua empresa, você tem que gerir o evento. Isso. Você precisa lidar com os compradores, mas você precisa pagar de conta de água, luz, patrocínio. Exatamente. Vender seu stand, mandar uma proposta. Então, são dois problemas. Você não contrata um fornecedor de luz e outro de palco? Você não contrata uma banda e os três atuam ao mesmo tempo no mesmo lugar? Às vezes tem o fornecedor de luz, o artista e o palco. Nunca vi alguém falar pro artista, cadê seu palco? O artista, eu não ando com palco, não, né? Não anda com palco debaixo do braço. É porque às vezes eles vêm uma empresa de tecnologia e acham que a gente vai conseguir fazer tudo. Nave espacial, transporte, vender ingresso, tudo ao mesmo tempo. Não, tem nicho. Você tem um fornecedor de palco, tem a banda, você tem um fornecedor de luz, você tem um segurança. São 4 fornecedores diferentes. Então, a Simpla, ela trabalha muito com venda de ticket, gestão de participante, marketing, esse tipo de coisa. Muito bem. Na hora de gerir a sua empresa, na hora de ver seu fluxo de caixa, pagar fornecedor, fazer checklist, esse tipo de coisa, é uma praia da Minha Eventos. O que a gente fez foi uma tomada. Porque às vezes as informações do participante são importantes para você gerir sua empresa. São importantes para que você consiga manter comunicação com ele, transformar ele em um cliente de outro produto seu. Às vezes você tem um evento de marca, que o evento nem é o seu negócio. Eu falo, o RD, que tem o RD Summit, todo mundo vê a marca RD Summit. Gente, que evento fantástico. Gente, RD Summit não é o produto da RD. É um evento. Isso. E eu acho que a galera esqueceu que existe o RD mesmo. A RD Station, ela serve para fazer automação de campanha de marketing. Fazer campanhas de marketing digital mais rápidas, mais fáceis. E é muito bom. E é um produto muito bom. E eles fazem um evento com a marca deles. É igual a XP. XP mexe com investimentos. Só que eles fazem o XP Experience, que é evento que é nosso cliente também, que eles fazem ali para divulgar, para atrair clientes, ter clientes, etc. O evento nem é o negócio deles, é um meio para mostrar o negócio deles. Então, eles precisam saber quem foi no evento, essa pessoa virou cliente, que tipo de cliente que é, etc. Então, eles precisam tirar o dado da Simpla, que vendeu o ingresso, e levar para dentro do ambiente deles, para levar para dentro do RP que eles usam, como a Minha Eventos faz esse papel, para gerir outras coisas. Então, precisa dessa tomada bem feita. Então, é isso que a gente tem com a Minha Eventos. Você vende seu ingresso na Simpla, consegue buscar os dados dos compradores do ingresso do seu evento para dentro do ambiente da Minha Eventos, tudo certinho dentro da LGPD, com essa tomada segura, sem os dados vazarem, e dentro da Minha Eventos você faz as coisas que você tem que fazer ali, emitir nota fiscal. Pronto, aí... faz as outras coisas do seu negócio que não estão ligadas a vender o ingresso na Simpla. Exatamente, tá vendo? Isso é o Web 3.0. Isso é o Web 3.0. Fazer essa conexão e ser funcional no final das contas, né? Isso. Hoje o Simpla Conecta, que é o programa que cuida dessas integrações, tem 29 empresas. Então, além da MIA, vocês têm mais 28 irmãos aí nesse propósito, tem empresa de transporte, tem empresa de reconhecimento facial, biometria, tem empresas de credenciamento que fazem credenciamento. A Simpla tem uma ferramenta de credenciamento que é do it yourself, né? Todo mundo pode baixar o aplicativo, pegar a impressora e sair usando. Mas se você quer um credenciamento mais sofisticado, tem empresa ali que a gente já verificou que essa ponte está bem feita, respeita a produção de dados, que está tudo certo, e que você pode contratá-la com selo Simpla ali de verificação. Como você sabe, a gente não cobra comissão, a gente não paga comissão, não é uma questão comercial, é uma questão de tecnologia e de verificação, porque nós somos o grande player do setor e a gente quer garantir que a maré suba para todos, né? A gente precisa porque a gente cresce tudo junto. Exato. O nosso setor precisa de mais tecnologia, então a gente tem que fazer isso acontecer. Exatamente, e é o que a gente está tentando fazer, é o que a gente está fazendo aqui, nem tentando não, é o que a gente está fazendo aqui, trazendo esse assunto para vocês. Então, bora continuar, que tem assunto ainda
para poder falar. E agora vamos falar sobre, então, inteligência artificial. É uma web 4.0? Vamos falar sobre isso aí. A IA já está crescendo, né? Já vem aí sendo desenvolvida cada vez mais. E hoje, assim, IA, eu acho que dentro aqui, principalmente da Minha Eventos, a gente até falou sobre isso, a gente usa muito, até para ajudar a gente no dia a dia, a facilitar algumas demandas que a gente tem. Mas como que a gente traz a IA para dentro do mercado de eventos, assim, não só para gestão, né, que eu falei aqui que a gente utiliza, mas para o evento final mesmo. Perfeito, Joyce. Eu acho que esse, para mim, é o grande discussão do momento, sabe? Essa parte de Web 3.0 já é uma discussão que está se encerrando, porque meio que todo mundo, quem não entendeu, espero que entenda agora, mas já é uma coisa meio que todo mundo comum, e a inteligência artificial está sendo uma grande discussão do momento. E eu acho que vale a pena pensar um pouco o que é inteligência artificial. Inteligência artificial é um corretor de texto. Eu acho que é o melhor exemplo. Já viu quando você vai escrever um e-mail, você bota ali B e ele te sugere bom dia, boa tarde, boa noite. Isso é uma inteligência. Isso é uma inteligência artificial. Foi aí que nasceu a inteligência artificial. O ChatGPT, o T é de Transformers. Transformers mesmo, aquele filme. As pessoas que programaram e criaram o ChatGPT perceberam, olha, a gente tem muito dado de e-mail, começou com corretor de texto, a gente tem muito texto, e a gente sabe estatisticamente que quando a pessoa começa com B, ela deve dar bom dia, boa tarde, boa noite. Se ela começar com B depois do meio-dia, vai ser só boa tarde, boa noite. Isso é estatística. Eles pegam letras, que são parâmetros, e começam a calcular a estatística. Qual que é a estatística daquilo acontecer? Por isso que ela te sugere, ela faz previsões baseadas em estatística. Então foi aí que nasceu. O T de Transformer é porque a cada novo desafio, ele transforma a resposta. Coisa de nerd, né? Quem botou isso? Muito nerd. E aí ele se transforma e ele vai tentando calcular a estatística das coisas acontecerem. Então você começa ali, bom dia. Agora tenta escrever Babalu na primeira palavra. Não. Ele buga, porque... Eu falei, peraí, ó, calma. Porque Babalu estatisticamente não é o jeito de mandar um e-mail. Você fala boa tarde, bom dia, boa noite, ou olá, qualquer coisa do tipo, que estatisticamente é mais recorrente. Quando você foge do recorrente, isso estatisticamente é pouco provável, então cai em desuso. Toda vez que você vai ter que lidar com uma base muito grande de dados, por exemplo, você faz um evento de casamento há 10 anos, você faz casamentos há 10 anos, você tem os dados de todo mundo. Você quer falar qual que é a média de idade de todo mundo, dessas pessoas. Qual que é a média de idade dos homens, das mulheres. Gente, o Excel é gigantesco. Muito. A melhor coisa você tem é pegar um robozinho desse e pedir para ele te responder. Analisa para mim, porque manualmente é muito difícil. Mas você precisa ter os parâmetros. Assim como as letras, as palavras são parâmetros de um texto, você precisa dessas informações bem estruturadas. Acho que esse é o desafio das pessoas de eventos. É cuidar dos seus dados, manter planilhas, manter bases de dados de texto bem estruturadas para poder usar a inteligência artificial, que nada mais é que um robozinho que calcula estatística. E aí, do jeito que você faz a pergunta, ele vai calculando as chances ali de te dar uma resposta correta, baseada na média, baseada naqueles dados que você estruturou. Hoje, o grande desafio da Simpla é manter tudo estruturado para usar a inteligência artificial, porque a gente tem dados demais, 13 anos de mercado, vendendo milhares, né, de ingressos por ano. Imagina a quantidade de dados que a gente tem, desde transação, o gosto das pessoas, as escolhas, as palavras-chave. Tem 1 milhão de informações que a gente precisa manter isso estruturado para conseguir tirar tendências, insights, poder fazer previsões de futuro. Mas todo mundo consegue fazer isso no seu negócio. Esse mundo digital tem essa vantagem, sabe? Ser mais rápido, né? E assim, era uma coisa que já acontecia, mas de forma muito mais manual, né? Muito mais demorada. Então, hoje, a IA vem para poder facilitar isso e trazer um pouco mais de consistência. Eu acho que é isso também, de consistência dos dados que já foram coletados. E ficou mais acessível. Pra você ter ideia, a Simpla, que é uma empresa de tecnologia, eu acho que no caso da Minha Eventos também, nós usamos inteligência artificial há mais de 10 anos. Então, há mais de 10 anos que a gente tem robozinhos que fazem previsão. Só que a gente tinha cientista de dados, a gente tinha programador, a gente tinha pessoas que faziam isso e se dedicavam a fazer. Hoje, qualquer microempresário consegue pegar o ChatGPT e pegar os dados que tem e pedir um site e tentar encontrar ali. Você tem que saber pedir. Isso aí também é muito importante. O que você quer. Não existe resposta certa para quem não tem a pergunta. Exatamente. Não tem como escrever ali, resolva a minha vida e dar enter. Pronto. E tudo vai acontecer. O que você quer que resolva? Exato. Qual área que você quer ajuda? Apresentar um problema e ter dados estruturados. Mas assim, o que 10 anos atrás a Simpla
suava a camisa para fazer, hoje qualquer pessoa, microempresário, faz sozinho Exatamente. no Excel, na sua casa, porque o ChatGPT tornou esse robozinho acessível, esse corretor de texto está acessível para todo mundo. E isso é uma revolução, porque isso é a grande mudança, que a gente falou, Web 4.0, é dessa ideia de isso é uma revolução. Isso vai afetar a vida de todo mundo, inclusive o nosso setor. Verdade. Bom, vamos continuar, tá? Você acha que um produtor pode se apoiar na IA para tomar decisões estratégicas? Ou ainda é só uma tarefa mais operacional? Nossa, não serve para tanta coisa. Porque toda vez que você tem muito dado, você tem a dificuldade de processá-los, né? De conseguir achar a média, uma ideia, ou responder uma pergunta. Então eu acho que tem coisas operacionais que ele resolve super bem. Crie para mim um banner, crie para mim um convite, crie para mim... Ele não vai ser muito criativo, ele vai trazer a média do que você pediu. E aí entra o que você falou também sobre saber pedir. Exato. Então, você precisa entender, produtor de eventos, você que está aí vendo a gente, ouvindo a gente, você precisa saber como pedir. Não é simplesmente jogar e pronto, não. Se eu não me engano, e eu não me lembro, na verdade, qual episódio que foi, qual palestra que nós trouxemos que a gente falou, acho que foi a de marketing com o Bento. Ele falou sobre essa questão dos prompts, que ajuda mesmo a gente a criar perguntas pro chat. E isso é muito importante, né? Demais. Saber. Mas a ideia é assim, as coisas operacionais do tipo, crie para mim um texto, crie para mim um banner, crie para mim uma imagem, ele faz muito bem, desde que você saiba pedir, e que você saiba que ele nunca vai ser inovador. Isso a gente pode até comentar depois. Tipo, o ChatGPT, ele não traz inovação, ele traz estatística. Então, assim, se todo mundo faz o convite em branco no fundo, estatisticamente ele vai achar que é mais comum e ele vai te propor isso. A não ser que você fale, quero um convite em preto no fundo. Aí ele vai fazendo preto. Ou vai fazendo rosa. Então, assim, se você não limitar os campos, ele vai trazer sempre a média global. Ou seja, ele corre a internet inteira, todas as informações do planeta que estão em aberto, coisas que a gente nunca ia conseguir fazer sozinho, na mão, com os dedos, e traz uma média global. Então, tudo que você não alinhar com ele, combinar com ele, ele vai te dar a média. Então, faz para mim um texto para colocar no meu contrato. Ele vai rodar os contratos do mundo e vai pegar uma média ali do que é um contrato. Faz para mim um contrato de um buffet que precisa disso, que tem esses problemas, etc. Você vai diminuindo o escopo e aí ele vai acertando mais. Mas ele nunca vai ser inovador. Ele não é feito para ser inovador. Ele é feito para ser tático, né? Nesse sentido, de cumprir uma tarefa. E é isso, ele faz muito bem. Então isso eu acho que vai resolver as questões operacionais. E na parte estratégica, ele não vai substituir a cabeça do produtor de eventos. É isso. Se você não tiver boas perguntas, ele não tem como te responder. Ele não é mágico. Exato. Tipo, não existe uma mágica ali. Então, se você quer falar, tipo assim, vou mandar uma proposta para um patrocinador. Eu preciso de dados para mandar para esse patrocinador. Se você pedir chat, quais dados eu vou dar para Nestlé? Quais dados eu vou dar para Três Corações, sei lá, coisas do tipo, ele vai te dar respostas básicas. O básico ele te entrega ali, porque é a média do que essa marca pode se interessar, você pode ter, etc. De uma forma bem geral mesmo. De uma forma bem geral. Agora, você que é produtor de evento, você conhece o seu negócio, que entende quais são as variáveis, que entende o que seu patrocinador quer, que seu público quer, você tem que quebrar a cabeça e fazer boas perguntas, entender, mergulhar, estudar, mergulhar no seu negócio, e aí sim ele vai ser uma alavanca pro seu business. Ele não faz mágica. Exatamente. Precisa estar alinhado com todo mundo. E eu acho que isso é um dos maiores problemas que eu acho que assim, eu venho identificando, que aí a gente conversa com várias pessoas, a gente sente esse mesmo cenário. É achar que o ChatGPT ou qualquer inteligência artificial vai criar tudo, vai fazer tudo para você. Não, você tem que colocar o prompt, você tem que dar informação para que ele crie alguma coisa e pensando. Não é 100% criativo, não. Ele vai pegar toda essa estatística que você falou e vai criar com base em tudo que ele vê na internet. Não, e tudo que você vai apresentar, o seu concorrente também vai, viu, gente? Vai. Tem acesso. É. Então, assim, lógico que ele é básico, mas tem o seu diferencial de você entender do seu mercado. Exato. O diferencial do seu produto, o diferencial da sua abordagem. Exatamente. Como que você vai ter essa camada orgânica em cima do sintético, sabe? O sintético, ele é uma média. Ele é um robozinho que busca média dentro do que você pediu para ele. Exato. Agora, o que torna o negócio especial e o diferencial é o que está fora da média.
tá ali por É o que tá longe do caminho médio, é o que o seu diferencial competitivo. Exato. Então, quebra a cabeça e toca o seu negócio como você tocava antes. Agora uma alavanca a mais. Você só tem uma ajuda a mais, não é pra você apoiar nisso e pronto. Isso deixa as pessoas muito ansiosas. Muito. Eu vejo muito organizador de eventos falando, cara, meu negócio tá ameaçado, eu preciso colocar tudo no ChatGPT. Eu faço palestras, por exemplo. Temos clientes que trazem conteúdo de educação, palestras, coisas do tipo. Gente, mas se tudo tá na internet, o ChatGPT responde tudo, as pessoas vão parar de ir na minha palestra. Eu falo, bom, se a sua palestra for uma média, sim. Sim. Se sua palestra for... O que mais você tem para oferecer além disso? Se sua palestra for uma palestra média, realmente a palestra média vai ser soterrada por conteúdo sintético. Você precisa ter um conteúdo autoral, diferente. Isso que a gente está fazendo aqui. Isso que a gente está fazendo aqui, eu estou respondendo perguntas que eu nunca respondi, eu estou tendo uma reflexão, então você tem essa parte orgânica, né, de você pensar diferente de mim, não é uma média, são dois algoritmos totalmente diferentes. A gente processa menos informação com o ChatGPT, mas a gente administra ela de forma diferente, regula ela de forma diferente. Então, o Contato de Joyce com o Tomás é inédito. Cada um traz uma bagagem. Em eventos simples tem informações diferentes, dialogam. Então, essa camada do orgânico e do inédito é o que traz a atração, sabe? Porque se você põe um conteúdo médio, como criar um banner usando inteligência artificial, você bota no YouTube e acha. Não precisava estar aqui. Exatamente. E aí, eu acho que assim a gente já até conclui uma das principais perguntas que muita gente faz. A IA vai substituir o ser humano, a cabeça humana. Eu vou falar isso muito pro nosso setor, aproveitar a audiência aqui. Eu acho que a gente está na frente da era de ouro dos eventos. Eu acho que os próximos 10 anos para eventos vão ser muito, muito, muito bons. Porque todos os setores vários setores, não, mas quase todos os setores estão muito ameaçados pela inteligência artificial. Um advogado médio, aquele advogado ali que faz uma peça, faz uma petição, faz um acordo ali de pensão alimentícia, que não faz nada demais, ele está realmente ameaçado. O ChatGPT é muito bom. Ele vai substituir o trabalho dele em escala, tipo assim, fazer muitos. O produtor de eventos não. O produtor de eventos tem uma tarefa muito orgânica, de perspicácia, múltiplos fatores que não são parametrizáveis. Não vai chover, não vai chover, o palco para cá, o palco para lá, a luz aqui, a luz... Só o contato ali pessoal. Porque o advogado, os dados do que ele trabalha estão todos na tela, então é tudo parametrizado, são letras, palavras, etc, que você consegue buscar uma média muito rápido. Um produtor de eventos não, é tudo muito no real, é tudo muito no presencial, é tudo muito orgânico. A inteligência artificial não vai varrer o papel do produtor de evento tão cedo, é muito distante. Também muito distante. É muito distante. Então, acho que os médicos estão passando mais ameaça com a inteligência artificial. Não. Aí eu também acho. Que o médico, o diagnóstico, vem todos do Hermes e Pardini, né? Que é laboratórios, etc. Tá tudo sistematizado e a inteligência artificial consegue fazer melhor que o médico. Agora, o produtor de eventos, não. Então, isso para nossa carreira, para o nosso trade é muito bom. E segundo, eu acho que é uma ilha de conteúdo orgânico no mar de coisas sintéticas, sabe? Exato. Eu acho que a internet vai ser errada por coisa sintética e publicidade. Você faz uma busca no Google, vem 10 itens de publicidade, meu Deus, tanto de texto igual, sabe? Igual, com ideias médias, sabe? Tipo assim, com use protetor solar, não ande com o celular na rua exposto, sabe? Palavras médias, frases médias, tudo médio, etc. A opinião, a discussão mais profunda, a coisa mais dialética, né, do diálogo, igual a gente está fazendo aqui, que um provoca, o outro responde, etc. Isso é muito do orgânico. Exato. E eventos vão ser uma ilha desse universo, sabe? Do orgânico no meio de mar de sintético publicidade. Então, eu vejo os próximos 10 anos de eventos muito bons num mundo onde tudo, ou várias outras profissões estão sendo ameaçadas, vários outros setores estão sendo ameaçados. Então, com isso, gente, é usar a nosso favor. Sim. Né? Usar a nosso favor para poder facilitar algumas demandas mais operacionais, que pode ser mais ágil, mas não deixar substituir para a inteligência, não a inteligência, falo da inteligência artificial, a nossa mesmo, aquilo que a gente estudou, aquilo que a gente, de fato, se propôs a fazer. E viveu. Acho que todo produtor de eventos, a gente tem mais orgulho do que a gente sabe fazer, sabe? Acho que o produtor de eventos é uma arte, uma ciência, é um viver ali, que é muito específico. Isso você não vai achar no ChatGPT, sabe? São coisas que é do mundo real. Então, a profissão de quem faz eventos é muito no mundo real. E isso vai ser uma grande oportunidade pra gente, eu acho que nos próximos 10 anos. Ótimo, excelente. Na Simpla, vocês usam dados, né, de comportamento e jornada.
qual é a virada de chave que a IA trouxe ou vai trazer nesse sentido? Bom, como eu te falei, a gente usa inteligência artificial há mais de 10 anos e a gente tem algoritmos próprios, etc. Então, a gente tem robozinhos nossos, né? Que a gente sabe os parâmetros ali, sabe, por exemplo, análise de risco, evitar fraude. A gente vender online num país latino como é o Brasil é muito difícil, tem muita fraude. Por isso que não tem tantas simples, porque o muro é alto, é difícil de conseguir sobreviver a tanta fraude, ou a lei brasileira que não é muito específica e abre muita brecha para fraude, etc. Então a gente tem o Sherlock, que é o algoritmo de risco nosso que existe há muito tempo. A gente chama Sherlock. A gente tem o algoritmo de recomendação, porque a gente quer mostrar uma simples para cada um. Então meu pai vai muito em teatro, minha mãe vai muito em congresso. E vai ser direcionado. Dentro de 57 mil eventos, eu tenho que montar ali uma prateleira para cada um diferente. Sim. Para ele achar o produto que ele quer. Então a gente já trabalhava nisso há muito tempo. Onde que esses grandes modelos de linguagem, né, ChatGPT, Sora e Gemini, trazem de novidade para a gente? Para nossa porta para dentro, isso já existia, só que muito ainda com desenvolvedores e analistas, engenheiros de dados, etc. Então, tinha um custo muito grande. Hoje o custo abaixou demais, porque essas ferramentas conseguem acelerar demais o processo e aí o engenheiro rende muito mais. O analista, o desenvolvedor rende muito mais. Então, eu acho que no final a gente tem as mesmas vantagens do pequeno, só que em escala, né? Então, igual o pequeno empresário conseguiu ali sistematizar algumas atividades da vida dele, nós que somos 500 funcionários, fazemos esses 500 funcionários renderem mais, tomarem decisões mais acertadas, etc. Mas do mesmo jeito que o pequeno tem seu desafio de manter seu Excel bem alimentado, manter seus dados bem feitos, nós temos o desafio de manter 3 ou 4 milhões de ingressos por ano, e milhares, isso bem organizado e bem arquitetura, que a gente fala, arquitetura de dados bem feita para conseguir usar e conseguir usar rápido, mas é um ganho para toda a humanidade. Claro, com certeza, facilitador. Esse tipo de ferramenta disponível. Excelente, bora continuar então, que ainda tem mais perguntas por aqui. Vamos agora falar um pouquinho sobre produtor de eventos, tá? A gente falou aí sobre IA, sobre Web 3.0, agora vamos falar um pouquinho sobre o produtor. Para quem está ouvindo a gente agora e produz os eventos, o que eles já deveriam estar testando em quesito de tecnologias? Bom, gente, eu não gosto de deixar o produtor culpado, achar que ele está atrasado. Gente, você vai fazer o que você conseguir fazer. Mas assim, tem que pensar nesse cenário, tem que pensar no cenário que você também vive, né? Tem que ser realista. Mas vamos dar caminhos, vamos chamar eles para usarem mais tecnologias. Eu acho que usar integrações entre sistemas é fantástico. Eu vejo organizadores hoje que gerem seu negócio, gerem as vendas na Simpla, usando o Excel e o Google Drive, sabe? Tipo assim. Tem muito. Só falta imprimir e fazer no caderno. Vai ser um pouco mais rústico. Mas é muito simples. Tem ferramentas que têm preço, como a Minha Eventos, que tem um preço muito baixo, muito acessível e que automatiza, melhora. Mas dá trabalho. Lógico, tudo dá trabalho, gente. Só que é o trabalho ali de configurar, etc. Depois sua vida fica muito mais simples. Muito mais a emissão de nota fiscal, a gestão. Exatamente. Mas achar os furos, as perdas de dinheiro, você consegue fazer compras melhores. Você tem uma agência de eventos, você gerencia 10, 15 projetos ao mesmo tempo. Cara, é muito difícil no orgânico você lidar com tantos fatores e ter boas ideias. Você vai ficar maluco. Não tem jeito. Como não existe estabilidade mental que aguente. Não tem, imagina, na Simpla vender 3 milhões de eventos e eu ficar pensando, gente, o que a Joyce vai gostar? E aí eu vou lá e vou ficar catando. Não tem jeito de fazer isso em escala. A Joyce, menina, o que a Joyce está pensando em fazer agora? Por que a Joyce vai gostar mais de agora? Vou lá procurar. Eu preciso colocar uma estatística, eu consigo ver pessoas parecidas com a Joyce, coisas do tipo. E para isso eu preciso de um robô que faça isso. Dá muito trabalho. Então, no seu negócio, você está pensando em vender, em ganhar mercado, em pensar diferencial competitivo, em ganhar aquele cliente que está difícil, ou apertar aquele fornecedor que está te cobrando caro. Você está com todos esses problemas de empresário. E aí você vai ter que ficar ali analisando dados. Pô, você não for manuído, você não... Sabe, você é produtor de eventos, usa uma ferramenta que te ajude a fazer isso. E assim, eu acho que é pensar a médio e longo prazo. Sim. Se você hoje tem, vamos dizer assim, colocar entre aspas, tá? Pequeno, que acha que não precisa de um sistema de gestão, que não precisa lidar assim para poder fazer a venda dos seus eventos, ou até mesmo receber aí todas essas informações de eventos que é similar ao que você gosta, pensa a médio e longo prazo
de como vai ser a sua empresa daqui a 5 anos, a 10 anos. Você vai esperar chegar nessa parte, né, nessa fase, onde você já está fazendo 3, 4, 5, 10 eventos no dia, para pensar, nossa, eu preciso de um sistema? Nossa, eu preciso da integração da Simpla com um sistema que me ajude a centralizar todos os convidados e eu conseguir mandar um e-mail para todos eles de uma vez só. Você vai esperar quanto tempo para isso? Eu acho que é pensar a médio e longo prazo também para poder falar assim, olha, quero estruturar minha empresa, então eu já vou começar agora. Sim, né? sim. Então, E esse ponto, por exemplo, eu sempre falo, você vai vender online, você podia colocar um Pix, bota um Pix lá, imprime um Pix, bota no seu Instagram, fala, quem quer ir no meu evento, pague. Pronto. Você vai controlar a portaria como, você vai gerir como, você vai manter relacionamento como, tem tantos outros problemas além do pagar. Exato. Fala muito assim, as pessoas falam, nossa, a taxa de vocês é cara. Eu posso fazer no Pix. Eu falei, tenta fazer no Pix. Como que você vai controlar a portaria? Como você vai mandar certificado depois do evento? Como que você vai fazer número de peito? Como você vai cuidar de LGPD? Como você vai fazer... Exatamente. 1 milhão de coisas precisam ser feitas, gente. E pensando em grande escala. Porque se você for fazer um evento para 10, 15 pessoas... Na sua casa? Meu Jesus amado, ok, você vai conseguir ter um controle. Um caderno, né? Você vai conseguir ter um controle, mas ainda você vai ficar meio doido das ideias. Você vai falar, nossa mãe, alguém deixou de pagar. Esquecer de comprar automático. Exatamente, vai acontecer. Mas aí imagina você ter que fazer isso manual para 5 mil pessoas. Ou 30 projetos, 15 Você projetos. Não, gente, é pensar mesmo a médio e longo prazo. Se você já está aí no médio e longo prazo aí de ter muitos eventos, já dá uma pausa e fala, nossa, vou me reestruturar nesse quesito, porque tem tecnologia... Organizar, sabe? Tem. Organizar, tá? Eu te falo, as ferramentas são muito acessíveis. Tem coisa de se aproveitar melhor as oportunidades. Fala, nossa, tá difícil encontrar patrocinador. Gente, encontrar patrocinador é difícil, eu queria avisar que já é difícil. Começar uma pessoa te dar dinheiro. Não tá fácil para ninguém. É difícil para Simpla encontrar clientes, é difícil para mim encontrar clientes. Exatamente. Tem formas de tornar isso mais acessível, mais fácil. Ter dados estruturados, montar boas propostas, aproveitar melhor o seu evento, fazer mais vídeo, fazer mais controle. A gente tem homologados que ajudam, por exemplo, a IASO, que faz aplicativo de gamificação para os eventos, e aí ela coleta dados ali, que lá serve para convencer um patrocinador, entregar valor para o patrocinador. Os problemas que cada um tem, as pessoas sabem. Você sabe qual que é o problema do seu negócio. Você está ali com a barriga no balcão, você sabe quais são as dores do seu negócio. Pensa qual tecnologia pode te ajudar. Pode ser assim, eventos todas juntas, combinação delas. Tem inúmeras tecnologias que podem ajudar hoje o produtor de eventos a ter essa estruturação bem feita, né? Sim. Bora. Pensar estrategicamente, pensar para frente, melhorar, coisas do tipo. Bom, e o que você vê de comum nos produtores que mais se destacam nesse novo cenário? Primeiro, uma visão estratégica. Eu acho que todo mundo olha muito para o seu negócio, sabe para onde que ele deve ir, ou quais são suas oportunidades e ameaças. Eu acho que acontece muito do produtor de eventos, como a gente fala, vender almoço para pagar janta, né? Tipo assim, ele tá ali no mesmo lugar, brigando para sobreviver, e eles são heróis mesmo, porque eles não têm crédito, não têm linhas de crédito no governo, eles têm apoio, é correria, meu. Nós na Simpla achamos o produtor de eventos um herói, a gente tem muito prazer de estar nesse universo, porque eles fazem acontecer, assim, com muito sangue, suor e lágrimas, assim, e dedicação, é demais os clientes que a gente tem. Então a gente tem muito orgulho de ter eles com a gente, mas a gente sabe o quanto é difícil. Então se você não ficar olhando para o seu negócio, focado no seu negócio, olhando para o concorrente, olhando para o seu público, olhando para sua entrega, pensando na experiência e mergulhado ali, é um mundo competitivo, difícil, a atenção das pessoas é uma coisa muito cara de conquistar, etc. Ainda mais hoje, com todas as informações que a gente tem, é muito difícil prender a atenção. Então tecnologia não é uma bala de prata, uma coisa mágica, mas se ela é bem utilizada, ela traz muita eficiência. Então eu vejo que os organizadores que conseguem focar no seu negócio, focar no seu cliente, focar na sua estratégia, e eles só têm tempo para isso, porque eles estão usando tecnologias para fazer a rotina, para fazer a gestão, para fazer a venda, para diminuir os seus pepinos operacionais. Exato. E poder pensar no estratégico, sabe? Poder pensar no que é realmente importante para o seu business, sabe? Porque se ele ficar indo na gráfica, imprimindo ingresso, gerindo no Excel, gerindo no caderno, pensa quantas horas do seu dia você gasta com tarefas operacionais que podiam ser tempo a menos gasto para você ganhar dinheiro, para você fazer seu negócio prosperar, etc. Então eu vejo que os organizadores que se dão melhor são os que são focados no seu negócio. Seja uma corrida de bicicleta,
Seja a pessoa que faz festa, seja a pessoa que faz um congresso, um seminário, um evento religioso, sabe? Quais grupos religiosos mais prosperos são focados no seu fiel, no seu participante, naquela pessoa que está ali com eles todo dia, na sua comunidade, né? Nas pessoas que têm alguma coisa em comum naquele propósito. Então, eu acho que é isso, focar no seu negócio, e as tecnologias são o que vai fazer tudo circular mais fácil. Exatamente. Porque tempo só tem um, né? Só tem um dia. Tem esse, só tem esse, não tem outro, não. O tempo é de fato igual para todo mundo aí. Bom, Tomás, a gente já está chegando ao final, né, do nosso bate-papo, foi muito legal, mas eu queria que você trouxesse uma visão sobre como você enxerga os eventos daqui a 5 anos, com todas essas tecnologias, com tudo que vem se transformando aí no mercado. Bom, eu acho que o estágio de maturidade dos projetos não são iguais, né? A gente tem pessoas que estão na página 1, na página 100 do livro. Tem gente que está usando muito bem tecnologia e tem gente que está começando a usar. Tem gente que está mais maduro, tem gente que está iniciante. Então, eu acho que para algumas pessoas o futuro meio que já chegou, ou está chegando já. As pessoas estão na frente. Quando você vê, por exemplo, alguns eventos, Hacktown em Sapucaí, você vê o RD Summit, a XP, esses grandes eventos, você vê que eles estão um pouco mais na frente do mercado nacional. Sim. E até de alguns mercados de outros países, assim, quando a gente roda com a Simpla olhando tecnologia em outros países, a gente vê que o Brasil é um polo, a gente não deve nada para a Europa, nem muito para os Estados Unidos, não. Pode ser que a gente fique um pouco atrás, mas a gente está grandão no mercado de eventos. Então, eu acho que olhar para esses grandes players é importante, porque eles estão um pouco mais na frente. Eu vejo que nos próximos 5 anos, o nosso setor vai ser muito beneficiado por essa questão econômica da inteligência artificial. A inteligência artificial vai mudar o mundo, vai mudar muito como as pessoas estão mudando, como as pessoas fazem as coisas. Eu acho que tem várias trades, vários universos que estão ameaçados. Por exemplo, o advogado está ameaçado. Não estou falando do advogado que tem um super carreira e que entende pra caramba de um assunto, aquele advogado tributário que entende tudo de imposto e tal. Falou advogado médico, advogado patrão, um pequeno escritório. Que existe. Esse cara está ameaçado, porque a inteligência artificial vai fazer melhor do que ele. O médico que faz aquela super cirurgia está ótimo. Mas o médico normal, padrão, o médico que quando a gente chega... E eu acho que pode ir? Que quando a gente chega lá e aí eles falam assim, não, mas é só... ele lê o seu exame e dá um diagnóstico em 2 minutos e pede para você sair. O ChatGPT faz melhor que ele. Porque o ChatGPT consegue ler um exame mais rápido que o médico, e ele tem estatística melhor do que o médico, e ele tem mais dados que o médico. Exato. Então, essas profissões estão muito ameaçadas. Agora, a banda, o buffet... Não tem como. Não tem como. Isso não está parametrizado, não está digitalizado, o produtor de eventos não vai ser substituído. Então, eu vejo os próximos 5, 10 anos para o nosso setor muito prósperos. Lógico que existe concorrência, lógico que você precisa ganhar eficiência, etc. Mas como trade, como setor da economia, eventos, experiências presenciais, a gente tem um futuro muito próspero. Como eu falei, nós somos uma ilha de orgânico no mar de anúncios sintéticos, sabe? Então, temos 10 anos bem próximos aí pela frente. Amém, gente, amém. Mas agora só fugindo um pouquinho, e aí não tá nem no script aqui, não tá nem no script essa pergunta, que eu tenho observado algumas histórias sendo narradas na internet, e aí, assim, totalmente feitas pela inteligência artificial. Hoje, como a gente consegue, acho que como a gente tenta filtrar isso, para não deixar a gente também meio biruleibe das ideias, porque tem hora que a gente vê as coisas e eu fico assim, será que isso é inteligência artificial? Será que isso é real? Será que não é? Como que a gente lida com isso? Pergunta maravilhosa. Tem nomes técnicos para isso, mas na verdade é um momento de falta de crença. Por exemplo, se eu falar assim, tem um elefante voando em cima do Parque Ibirapuera agora, a inteligência artificial consegue fazer uma imagem muito próxima do real. Ele consegue criar. Se eu faço esse prompt e eu faço uma matéria de jornal e eu faço uma imagem, isso parece muito com o real, o que gera dúvida. Não, teve esses tempos atrás, aquele tubarão com... Ai, gente, ódio daquilo. Vestido de rapper, né? Ai, meu Deus. Engraçadas, mas nem sempre são tão engraçadas. Perigosas. Sim. Fake news, coisas com política, coisas com religião. Muito sérias. Essa semana eu foi contando uma história da Bíblia. Na verdade, eu acho que a história de Maria, contando como foi o nascimento de Cristo e tal, como se fosse uma pessoa real.
E falando, olha, hoje eu estou aqui, que não sei o quê, e eu tô indo pra Jerusalém, blá, 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 blá. E eu tô assim, gente, eles montaram a história toda, criou um personagem. Como? Ele passa a média de todas as imagens e fazem da média de todas as imagens uma previsão. Você fala, Sim. quero uma criança saltando. Ele pega a média de todas, ele consegue identificar uma criança, consegue identificar o que é um salto, pega uma média e cria. Então, assim, está muito perto da realidade. Então, nos próximos 5, 10 anos, a gente vai parar de confiar tanto no digital. Então, a tia do Zap, que acredita em tudo, vai começar a existir menos. Sim. E a quantidade de mentira, de conteúdo sintético, vai ser tão grande que nada mais vai parecer real. E aí eu volto na oportunidade do nosso setor. Nós, por estarmos no presencial, quando eu estou falando aqui no microfone, pertinho... É de verdade. Eu estou de verdade, gente. Eu existo. Vocês podem me ver no LinkedIn, etc. Eu chuto ele aqui, belisco ele. Eu existo. Então, eu sou uma pessoa com nome, sobrenome, responsabilidade do que eu estou falando, com as minhas falhas, com as minhas limitações, mas também com o meu jeito de pensar. Então, o conteúdo orgânico, ele vai ter muito valor. Exato. E as pessoas vão começar... Não vai ter mais isso aqui é uma inteligência artificial. Vai ter isso aqui é uma inteligência orgânica. Vai ter que ter um atestado que é um ser humano de verdade. Sabe, um verificado? Porque o conteúdo orgânico é tão volumoso, ele é tão rápido e é tão grande que as pessoas vão ter que verificar o que é orgânico, né? Tipo, você vai ter um atestado de que o Tomás real, não é um fake. Exato, vai transformar. E para o nosso setor vai ser muito bom, porque é um mundo que a gente circula, né? Então, é onde a gente está. A gente está no presencial, criando experiências presenciais, e aí daqui a pouco vai ter o verificado do evento, sabe? Então, acho que é por aí que vai os próximos 5 anos, e aí está a nossa grande oportunidade. Nossa, temos assim, assunto para mais de metro. Mas foi muito bom te receber, foi muito bom escutar um pouco mais sobre esse universo de IA, de Web 3.0, 4.0 e tudo que esse universo de tecnologia vem para, né, transformar o mercado, e não só o mercado de eventos, né, gente? Eu acho que é como um todo mesmo, e a gente ter esse cuidado, ter esse respeito. Inclusive, gente, trata as IAs bem, tá? Eu acho que isso é muito importante. Dá bom dia para elas, pergunta se elas estão bem, porque vai que... Mas, Tomás, mais uma vez, obrigado pela sua presença, foi excelente te receber aqui de novo, e até a próxima, né? Obrigado, Joyce. Se a gente conseguiu simplificar um pouco do acesso às suas tecnologias, cumprimos nosso propósito. Exatamente. Tem esse propósito. E quem tiver dúvidas, quem quiser me perguntar, Tomás Miranda, LinkedIn, eu estou sempre ali para questões de trabalho, questões profissionais, super aberto, meu papel é esse diálogo com o cliente. Exatamente. Muito obrigada, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.